Olá, meu nome é Rafael Pacanaro, eu sou cirurgião plástico e hoje eu vou conversar com vocês sobre a lipoaspiração ultrassônica. Tem benefícios? Quais são as vantagens? Quais são as evidências científicas que a gente tem sobre esse assunto? Então, eu vou iniciar aqui para vocês com esse termo aqui, o Vaser. O que significa Vaser? Vaser é o principal aparelho que se utiliza dessa tecnologia ultrassônica para fazer a lipoaspiração. É a abreviação de Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance. Existem outros aparelhos menos utilizados que também utilizam essa mesma tecnologia para fazer a lipoaspiração ultrassônica. Como é que ele vai agir? Ele não vai agir diretamente na gordura. Ele vai agir no líquido que a gente infiltra antes de fazer a lipoaspiração. Todo líquido tem gás dissolvido. Esse gás, essas moléculas de gás vão entrar em ressonância com as ondas de ultrassom, de forma que eles vão se aglutinando e formando pequenas bolhas, que vão crescendo de tamanho até determinado diâmetro, em que elas se rompem. Esse mecanismo é chamado de cavitação. Esse rompimento vai liberar uma grande energia no tecido, que vai fazer com que as células de gordura se descolhem uma das outras. E para que fazer isso? Qual seria o benefício? Aqui a gente vai ver o quê? As células de gordura representadas por essas bolinhas amarelas e um vaso sanguíneo aqui. É feita então a infiltração com uma solução contendo vasoconstritor analgésico e aplicado o probe do ultrassom Vaser, que vai fazer essa cavitação no tecido não, no líquido que está infiltrado, liberando energia e fazendo com que as células de gordura vão se soltando, se descolando. Mas o que a gente observa? Não há um rompimento da membrana celular. Ou seja, essa célula que tem vida, é viva, ela continua com a sua viabilidade. E o vaso sanguíneo, a gente observa que as células que compõem esse vaso sanguíneo, elas não se soltam. Por quê? Porque a adesão entre as células do vaso sanguíneo é maior. Assim como a adesão das células musculares, assim como a adesão das células do tecido nervoso, de pele e assim sucessivamente. Apenas as células de gordura que têm uma adesão frouxa é que acabam sendo liberadas. Aqui é o probe do ultrassom passando, e o que a gente observa aqui na ponta dele, a cavitação ocorrendo e liberando, descolando umas células de gordura, o tecido gorduroso, uma das outras. Aqui, numa microscopia, a gente observa aqui, à mais esquerda, a membrana celular, e no interior a gordura, e o descolamento, o desprendimento que ocorre após a aplicação do ultrassom entre essas células. E esse é o efeito real. O que a gente observa no tecido humano? Observa que a gordura parece que está líquida. Na verdade, esse efeito a gente chama de emulsificação. A gordura, na verdade, ela está emulsificada aqui. E à direita a gente observa o quê? Tem pequenas traves que conectam o tecido profundo ao tecido superficial. Essas traves aqui são traves que contêm tecido de colágeno, elastina, são importantes na preservação da manutenção da não flacidez desse tecido depois da lipoaspiração. E por essas traves, a gente observa mais à direita aqui, a gente também encontra a passagem de vasos sanguíneos e nervos. Como o ultrassom Vaser vai agir emulsificando apenas o tecido gorduroso, a gente tem uma preservação boa da vascularização e da inervação desse tecido. Nessa foto da direita aqui, mudando de assunto, a gente também observa o quê? E tem uma camada superior aqui de gordura íntegra e uma camada onde foi feito o tratamento aqui, tanto com o ultrassom Vaser quanto a remoção da gordura depois com a lipoaspiração. Essa camada profunda é feita a lipoaspiração convencional. Normalmente toda a lipoaspiração a gente faz nessa camada profunda e tem uma pequena fasciazinha que separa essas duas camadas. Quando a gente quer fazer a lipoaspiração HD, a gente vai invadir essa camada superficial para criar sombras e relevos aí, simulando as inserções musculares que a gente tem na parede abdominal, no dorso. Então, é uma técnica que a gente utiliza, não depende do aparelho, é uma técnica cirúrgica. O aparelho é apenas uma ferramenta. E a gente vai ver aqui um vídeo do próprio fabricante mostrando então o funcionamento do aparelho. Essa parte branca está simulando o tecido gorduroso. O probe do ultrassom Vaser ele vai agir cavitando então as moléculas de gás que estão na água, e essa liberação de energia vai fazendo com que ocorra aí toda a liberação das células de gordura.
Está colocando o dedo aqui para mostrar o quê? Mostrar que há uma certa segurança, porque ele não age, não desconecta, não lesa o tecido da pele, por exemplo. E a aplicação do ultrassom laser pode ser feita aí em qualquer área onde a gente tem gordura no corpo. Costas, braços, glúteos, coxas, panturrilhas, abdômen. Aqui a gente vai ter o quê? Uma pequena uma animação mostrando então a infiltração, está sendo infiltrado com solução, aonde vai fazer o quê? A ação do ultrassom laser nesse líquido, que vai liberando energia e fazendo com que as células de gordura sejam emulsificadas. Essa emulsificação vai tornar a remoção dessa gordura mais fácil, porque numa lipoaspiração convencional, essa gordura está fixa ao tecido, ela vai ser avulsionada, ela precisa de muito trauma mecânico com a cânula para fazer a remoção. E ela é pouco seletiva, acaba tendo maior lesão dos vasos e desses septos fibrosos. Aí foi feita então a remoção da gordura depois de emulsificada pelo ultrassom, e a gente observa vasos sanguíneos e septos de fibrosos aí mais preservados, com maior retração dessa pele e mais segurança no quesito de irrigação da pele e sangramento no pós-lipo. E o que a gente tem também? As pessoas às vezes confundem. O laser. Laser é uma outra forma de fazer lipoaspiração, uma outra ferramenta para fazer lipoaspiração, e tem um mecanismo totalmente diferente. Tem muitos cirurgiões plásticos que gostam, mas o objetivo aqui não é amolecer o tecido gorduroso. O objetivo aqui não tem um trabalho com muita evidência científica sobre esse benefício, mas é o quê? Essa liberação térmica de energia no tecido é promover uma certa retração de pele. Só que ele danifica bastante o tecido vivo, porque ele queima, literalmente queima o tecido. Aqui a gente vê a diferença. A esquerda é o ultrassom laser, com ultrassom, e à direita a gente tem a aplicação do laser. Ele não emulsifica, ele não... O objetivo dele do laser não é causar amolecimento da gordura, é apenas liberar energia, tem um aumento da temperatura do tecido, e muitas vezes precisa ser controlado. Muitas vezes precisa instalar câmeras térmicas para acompanhar o aumento de temperatura para a gente garantir que o quê? Não haja queimadura de pele. Porque o laser ele esquenta o tecido gorduroso, a pele, o músculo, ele não tem... a liberação de energia acaba atingindo todos os tecidos. E ele acaba, então, com o objetivo de cauterizar. O ultrassom laser com V, ele vai amolecer esse tecido, como a gente viu no esquema. As células vão ficar soltas e vivas. Isso vai me trazer algumas vantagens. Porque eu posso, como a célula está viva, eu ainda posso utilizar ela como um enxerto. Eu posso aumentar outras regiões, mama, glúteos, utilizando essa gordura tratada. Já a gordura do laser, ela sofre uma certa perda de viabilidade, porque as células são queimadas. Olha, a gente observa à direita aqui o tecido que está o quê? Endurecido, cauterizado. Diferente aqui na esquerda do ultrassom laser, né? A lipoaspiração ultrassônica. Deixa eu passar aqui para frente. Então, a pergunta é essa: consigo utilizar a gordura para o enxerto? Utilizando o ultrassom laser, sim, isso foi demonstrado. Interessante, nesse trabalho aqui, que eu vou colocar na tela agora, ele comparou diversos métodos de coleta de gordura e depois, experimentalmente, fez o enxerto dessa gordura em animais e acompanhou a pega, o quanto dessa gordura acaba sendo viável. E a conclusão foi a seguinte: tanto a gordura coletada pelo método da lipoaspiração convencional, quanto a gordura coletada utilizando o ultrassom laser, foram iguais quanto à quantidade de tecido que ficou retido, vivo no enxerto, a quantidade de gordura que pegou. Então a gente tem aqui uma segurança muito boa para estar utilizando como enxerto essa gordura que foi passada do ultrassom laser. Esse aqui mostra um mecanismo de retração de pele que tem também no ultrassom laser, a gente vai ver depois num trabalho, que seria como? Há uma certa liberação de energia. Como é que funciona a retração de pele em equipamentos como radiofrequência, laser, phaser? Essa liberação de energia
transmite calor ao tecido, e o calor faz contração de fibra colágena. Então, às vezes, equipamentos estéticos que trabalham à base de radiofrequência, o objetivo é esse, é esquentar o tecido abaixo da pele para haver retração de fibras. Tanto por essa liberação térmica do Vaser, quanto pela preservação das traves de colágeno abaixo da pele, vai promover uma maior retração de pele. O objetivo do ultrassom Vaser não é retração de pele, como a gente vai ver agora, mas ele tem uma certa retração. Esse trabalho aqui é interessante. É interessante porque na cirurgia plástica é difícil encontrar um trabalho de boa qualidade. Boa qualidade no quesito técnico, de configuração, em que a gente tem um resultado confiável. Por quê? Muitas vezes a gente pode desenvolver uma nova técnica e o que vai mensurar esses resultados? Muitas vezes critérios subjetivos. Subjetivos como a satisfação. Olha, o próprio cirurgião gostou mais disso, o paciente ficou mais assim, mais satisfeita, sentiu mais dor, menos dor, mas tudo isso é muito subjetivo. E então, na cirurgia plástica é difícil encontrar. A gente encontra descrições de técnicas, trabalhos com mensurações subjetivas, mas aqui a gente pode observar aqui um trabalho, um trial controlado, muito bem executado. Ele é multicêntrico. O que isso significa? Significa que foi feito não apenas por uma pessoa, ou um hospital, ou uma clínica, mas diversos locais. Isso tira o viés da pessoa que está fazendo, né? Tira o viés da minha mão. Ou seja, várias pessoas conseguiram o mesmo resultado. Ele é prospectivo, ele se iniciou e foi se analisado os dados que foram se conseguindo com o desenrolar do trabalho. Não foi analisado dados do passado, que podem ter erros de coleta. Randomizado. Randomizado significa o seguinte: um lado do paciente foi feito lipoaspiração sem utilizar o ultrassom Vaser. E do outro lado do paciente foi feito uma lipoaspiração com o ultrassom Vaser. E o paciente é cego quanto a isso. Ele não sabe qual lado foi aplicado, qual lado não foi aplicado. O ideal seria que nem um cirurgião soubesse. Só que isso é impossível, né? O cirurgião, infelizmente, ele acaba sabendo que lado foi utilizado o ultrassom ou não. E foram analisadas diversas coisas. Muitas coisas analisadas são subjetivas. Experiência, satisfação, dor. Porém, nesse trabalho a gente encontra alguns dados bem objetivos. E eu vou me focar nesses dados aqui. É um trabalho nível 1 de evidência em cirurgia plástica, ou seja, muito bem realizado sob ultrassom. Esse aqui é um lipoaspirado. À esquerda, a gente tem um lipoaspirado da convencional, do lado que não foi utilizado o ultrassom Vaser, e o VAL, à direita, foi utilizado. Essa gordura, então, foi decantada, ou seja, só passou o tempo, e a porção gordurosa, que é menos densa, acabou se separando dos líquidos que são removidos, de um pouco de sangue que acaba correndo. E a gente observa, assim, visualmente, que a fração de gordura em relação aos líquidos é muito maior no ultrassom Vaser, ou seja, tem menor sangramento. E o trabalho concluiu o quê? Que chega a ter 26% a menos de sangramento utilizando o ultrassom Vaser. Porque é menos trauma. A gordura está toda emulsificada, toda mole. Então, na remoção, depois com a cânula de lipoaspiração, com a sucção, ela sai com menos dano tecidual. Outra análise objetiva aqui bem interessante é que foram feitos pequenos pontos tatuados que são visíveis apenas com luz negra. Do lado utilizado o ultrassom Vaser e do lado sem utilizar o ultrassom Vaser. E depois foi mensurado a aproximação desses pontos, que corresponderia o quê? A retração que essa pele vai ter. Aqui, eu vou colocar aqui em tela cheia, a gente observa o quê? A linha vermelha representa a retração, ou seja, a aproximação ou não desses pontinhos do lado que não foi utilizado o ultrassom, e a azul do lado que foi utilizado o ultrassom. A gente observa uma coisa curiosa aqui, que assim, logo nos primeiros dias, no dia 0, no dia 1, 2, os pontos do lado que não foi utilizado o ultrassom, eles até se afastam. Se afastam por quê? Porque tem um inchaço, né? Tem um edema muito grande, que a gente acabou não observando do lado que foi utilizado o ultrassom Vaser. Provavelmente aí por um menor dano tecidual, né? Uma menor agressão nesse tecido, um menor inchaço, ou seja, os pontos não se afastam. E a gente observa aqui, no 20º dia, uma retração, uma aproximação bem similar, menos de 10% em ambos os casos, né? Só que a partir do 20º dia,
a gente observa que o lado que não utilizou a tecnologia manteve-se estável, saiu de um pouquinho menos de 10%, chegou aqui em 180 dias em pouquinho mais de 10%. Ao passo que o lado que foi utilizado o ultrassom laser, houve um aumento ainda progressivo dessa retração cutânea, teve seu pico aqui em torno de 180 dias. A gente olhando aqui, ele teve o trabalho conclui que o lado sem utilizar a tecnologia tem uma retração de cerca de 10% desses pontinhos e o lado utilizando a tecnologia cerca de 15%, ou seja, tem 50% a mais de retração. Porém, clinicamente falando, que é o que interessa, essa diferença é muito pequena, porque assim, o pontinho se aproximou 10% ou se aproximou 15%, apesar de ser 50% a mais, é muito semelhante, né? A experiência clínica é muito pouca. E essa aproximação, ela existe, ela é maior do lado do ultrassom laser, só que como não tem essa clínica tão boa, não é um tratamento para essa retração de pele. A gente não utiliza o ultrassom laser com o objetivo de retração de pele. Às vezes precisa fazer procedimento de abdominoplastia ou usar outras tecnologias. Mas a gente observa que tem algum benefício na retração de pele do ultrassom laser. E o que esse ultrassom, então, vai trazer de benefícios reais? Uma redução de sangramento, comprovadamente observada. Essa redução de sangramento pode proporcionar tanto uma recuperação melhor no pós-operatório, porque a paciente sai com menos anemia, menos fraca, como também proporciona uma possibilidade do cirurgião estar removendo gordura de áreas mais extensas do organismo. Porque o que limita uma lipoaspiração é o sangramento. Né? A gente tem um sangramento que faz com que, chega a determinado momento, não pode continuar essa lipoaspiração. E com esse menor sangramento a gente pode limpar mais áreas com maior volume. Vai ter um menor dano tecidual, porque essa gordura vai ser removida sem aquela avulsão, não daquela forma mecânica, agressiva. Ela vai ser amolecida para depois ser removida. Esse menor dano tecidual se traduz aí em menor inchaço, talvez aí uma recuperação melhor para a paciente. A gente observa aqui no consultório uma evolução muito boa disso, quando se utilizava sem ultrassom laser, agora com que se utiliza, o pós-operatório é diferente, é totalmente diferente. A lipoaspiração sempre é um pouquinho dolorosa, mas era insuportável. Hoje é totalmente tolerável. E uma lipoaspiração mais fácil. Fácil por quê? Porque a gordura está amolecida. Vai ser uma lipoaspiração mais precisa. Vai ajudar a gente a fazer a lipoaspiração da camada mais superficial. Porque torna uma coisa mais precisa essa remoção. Eu não faço tanta força. Além do que, preserva mais a irrigação superficial dessa pele. Menor risco de faltar circulação, necrose. E uma maior retração de pele em quarto lugar aqui, acontece. Porém, clinicamente, a gente não consegue tratar peles flácidas apenas com ultrassom laser. Resumindo, o ultrassom laser traz muita segurança. Segurança e acrescenta também conforto. Né? Torna o pós-operatório mais brando para o paciente. Tá bom? Se você gostou aqui do conteúdo, compartilha com o pessoal que tem interesse aí de estar realizando a lipoaspiração. Curte e se inscreva aqui no canal, que eu vou estar sempre produzindo mais conteúdos aqui, procurar embasamentos científicos para trazer para vocês aí o melhor para a cirurgia plástica.